Então, agora formalmente, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de catequese da Crisma 2, 2020, em plena pandemia. Fico muito feliz em ter vocês aqui conosco. É muito importante saber que vocês estão bem de saúde. Espero que os demais que não estão aqui também estejam bem de saúde, suas famílias, seus amigos, seus parentes de uma forma geral. Gostaria de pedir a Deus que, nesse momento, Ele ilumine a cabecinha de cada um de vocês, jovens, os presentes e os ausentes, para que possam fazer uma escolha correta no caminho da verdade e no caminho de Cristo. Pedir pela saúde de vocês, pela escola de vocês, né, para que vocês consigam vencer as adversidades da vida. Amém? Vamos começar com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado esteja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Perdi a conexão. Ai, voltou a conexão. Um bom encontro Nossa, a tá todos. difícil. Hoje a gente dá seguimento ao tema que a gente vem abordando nos últimos 4 encontros, que é os sacramentos. Hoje vamos falar sobre 2 sacramentos, não é isso, Lu, se der tempo, que é o sacramento da ordem do matrimônio. Isso. Então, se der tempo, a gente conclui hoje, senão a gente conclui no próximo encontro. Durante esse encontro também eu vou realizar com vocês um pequeno quiz, de perguntas e respostas sobre os sacramentos, até para ir medindo o quanto vocês estão evoluindo em termos de conhecimento nesses sacramentos, tá bom, gente? Então é melhor fazer um só, né? Porque aí eles fazem um quiz depois. Mas as perguntas estão bem facinhas. Eu acho que mesmo que a gente não consiga, eles são 6 perguntinhas só. Eu estava vendo com a Neurendes, depois, quando terminar, a gente conversa um pouco. Então, vamos para o do casamento. São 2 os nossos sacramentos, que é da ordem. Da ordem é aquele do padre e do casamento. Sabendo que o da ordem, eu vou começar pelo do casamento, mas ele é tão importante e a gente considera o padre, né? Padre, presbítero, sacerdote, isso aí é sinônimo, são palavras sinônimas, como o representante de Deus na Terra. Tão importante que é essa figura do padre. E sem ele, o sacramento principal não aconteceria, que é o da consagração, que é o da Eucaristia, e a maioria deles não aconteceria. Né? A figura do padre é talvez uma das figuras principais da humanidade, que estão no mundo, um padre, por incrível que pareça. Às vezes a gente não dá esse valor todo, mas é o valor que ele tem. Então, no casamento, vamos começar com o casamento, a Neurendes aí. Oi, Neurendes, tudo bom? O nosso sacramento de matrimônio, que a gente chama de casamento em geral, ele é tecido lá no início da Bíblia, quando Deus cria o homem e a mulher e diz a eles que eles deixarão a família para formar uma única carne. Uma única carne. Tão importante também é esse sacramento. Se forma uma única carne. Então, vou pegar aqui a Bíblia para ler para vocês. Nós estamos no mês da Bíblia. Aliás, eu acho até que depois a gente deve falar da Bíblia, a quantidade de livros. A gente não viu isso agora, pensando bem. A gente vê porque a gente está no mês da Bíblia.
Vamos ver aqui como é que Deus faz. Ele cria o homem e a mulher da costela do homem, e o homem ali, porque ele mostra, por que a mulher vem da costela do homem, né? Engraçado, é assim que tá. Mas é porque ele mostra, Deus cria tudo, aí mostra para Adão o que ele tinha criado, toda a natureza, tudo. Mas Adão pode ter achado aquilo muito bonito, mas não achava ninguém ali semelhante a ele, nada era semelhante a ele. Então Deus vai dizer, mas não é bom que o homem fique só. E aí ele vai criar a mulher. E ele cria a mulher e dá a eles dois as diretrizes, né, vamos dizer assim, do que ele espera desses homens, quer dizer, de nós, e até dos animais também. Porque quando ele diz dos animais, ele diz assim, produz a terra seres vivos, segundo suas espécies, quer dizer, para que para que a terra fosse, como é que se diz, que tivesse, esses animais fossem tendo filhotes, vamos dizer assim, que nós popularizássemos, nós seres humanos, popularizássemos a terra, botar as pessoas na terra. Foi também, então, dito para nós. E agora eu estou procurando aqui o homem é a imagem e semelhança, e agora eu não estou achando essa passagem, onde ele fala para que é uma só carne. Já está carne aberta, não, está para cá. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, todos os animais da terra e tudo que rasteja. E Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, e assim a mulher eles criou. Gente, cadê a passagem? Agora não estou achando. Deus viu que tudo era bom. Não estou achando a passagem. Tão famosa essa passagem, não estou conseguindo achar ela aqui agora. Achei. Quando Adão, então ele diz para Adão que vai criar, e ele diz assim, e Deus formou a mulher e trouxe ao homem, e o homem exclamou, desta vez é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ela foi tirada do homem. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. É Gênesis, livro de Gênesis, número 23. Ambos. Então, aqui a gente já vê a configuração do casamento. E por que um homem e uma mulher? Porque senão não nasce ninguém. Tem que ser desta forma, porque foi assim, essa é a ordem que nós temos. Ordem não é a ordem de mandamento, é a ordem da organização da natureza. Na natureza, a natureza é organizada dessa forma. Só nasce se casar com o sexo oposto, se tiver relações com o sexo oposto, e nos bichos também. Não tem como você ter filhotes nem nada se não for com o sexo oposto. É uma ordenação da natureza. Então, o que acontece no matrimônio? Pensando nesta questão de homem e mulher, por exemplo, a igreja não vai aceitar, então, o matrimônio homossexual. Por que não? Exatamente porque é o mesmo motivo de pílula, é o mesmo motivo de DIU, diafragma, é que essas relações homossexuais não geram vida. E Deus é vida. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para gerar a vida, ele é a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele não pode ser contra a vida. E as relações que são feitas dessa forma, elas não deixam a vida acontecer. Existem, nas relações sexuais, aquilo que não deixa a vida acontecer e aquilo que tira a vida. O que tira a vida é o aborto. E o que não deixa a vida acontecer são as relações homossexuais, é o uso de camisinha, é o uso do DIU, o uso do diafragma, nada disso deixa a vida acontecer. É uma maneira da pessoa impedir
que alguém venha a nascer. E no aborto, não, você já tem a criatura viva e é feito, então, o aborto, e isso significa tirar a vida de um ser inocente. Isso é o aborto. Então, por isso que a igreja não aceita o casamento homossexual, porque ela espera que se tenha filhos dessas relações. O casamento, ele é feito com essa finalidade dos filhos, com a finalidade da fidelidade e também do amor entre os cônjuges. Então, quando a gente se casa, é uma coisa muito séria, porque a gente vai lá no altar e a gente fala o seguinte, todos os dois falam, tanto o rapaz quanto a moça. Eu, fulano de tal, te recebo, fulana de tal, como minha esposa, né? Digamos que seja um rapaz. Eu te recebo como minha esposa. E aí vem as promessas. As promessas são feitas na frente de Deus. Ele é ali, naquele momento, daquela promessa e daquele ato, aquilo se torna sagrado, é um sacramento. E também é feito para todo mundo escutar, porque o noivo e a noiva falam no microfone. Eu te prometo, fulaninho, ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Então, você faz ali uma promessa para a pessoa com quem você se casou, na frente de todo mundo que está ali ouvindo, e principalmente na frente de Deus. Não só na frente do padre, que naquele momento também está em persona Christi, na pessoa de Deus, mas na frente do próprio Deus, ali no altar. Então, a gente promete, e às vezes eu acho que a gente se esquece disso. É uma promessa. E uma promessa deve ser cumprida. E eu acho que tem horas que a gente se esquece dessas promessas, e por isso que os casamentos desandam, porque a pessoa esqueceu aquilo que prometeu. Nos casamentos existem dificuldades? Claro que existe, mas existe dificuldade em tudo. Não é só no casamento que tem dificuldade. Você se casa com uma pessoa e você geralmente tem que abdicar um pouco daquilo que você gosta, ela também. Tem horas que a gente tem que fazer uns acordos, mas tudo isso em nome daquilo que eu prometi e daquela pessoa que eu conheci e amei. E quando aquela coisa estremece, vamos dizer assim, o casamento tem um estremecimento, uma das maneiras da gente recuperar aquilo que a gente gostaria de recuperar, quer dizer, da gente não se separar, da gente saber perdoar, é voltar naquilo que me fez buscar aquela pessoa. O que eu vi no início? O que me chamou a atenção no início? O que era do meu início com você, com a pessoa com quem eu me casei? O que tinha nesse início que me fez buscar você e me casar com você? Então, é uma maneira da gente, pensando sobre isso, não deixar que se acabe um casamento. Porque toda vez que um casamento se acaba, é traumático. Mesmo até que tenha uma outra pessoa, às vezes a pessoa gostou de outra, não sei o quê, já está com outra, mas é traumático. É traumático para aquele que fica. Se as pessoas têm filhos, é trauma para os filhos. É uma situação que, nossa, quem é filho, eu sou filho de pai separado, quem é filho de pai separado é que sabe o que é depois. Então, o casamento é um sacramento, ele já tem a sua configuração lá no início, que é esse, ali ainda não é um sacramento, ali ainda está se falando de uma situação natural, mas ele é um sacramento, e aquela ali é a primeira visão que a gente tem do sacramento, e vamos ver o que mais que temos aqui para dizer. E tem, eu pedi para o Jailson ver aí, depois a gente vai ver com ele, motivos para eu dizer o seguinte, olha, eu me casei, mas eu vou... Está pronto aqui, tá, Lu? Oi? Está pronto aqui, se quiser eu leio para você. Daqui a pouco ele vai dizer, o Jailson vai ler, eu só vou explicar um pouco. Eu me casei, mas houve um problema no casamento e eu não posso continuar casado. Só que
O casamento, ele tem a característica de indissolubilidade, quer dizer, não pode dissolver. Só que tem situações que se abrem ali para uma pessoa, que ela pode, então, ir no tribunal da Cúria, você tem um tribunal aqui, tem no todo o Brasil, aqui eu acho que é ali na 602, acho que é ali. Então, você vai no tribunal da igreja e diz o quê? Em quais situações? Algumas eu cito para vocês, as outras o Jailson vai dizer. Casei com a pessoa, já tem X tempo, sei lá, 6 meses, e não tive relações sexuais com ela. Mas aí vão te perguntar, mas como é que pode uma coisa dessa? Não, mas vamos dizer que seja na igreja. É porque eu me casei pela igreja e achava que a pessoa estava cumprindo a castidade, por exemplo. Quando acaba, não foi isso que aconteceu. A pessoa é homossexual. E por isso não tivemos as relações. A pessoa, depois de então, descobre que havia ali um problema. E o que ela achava que era um segmento da igreja, que é a castidade e tudo mais, que o pedido da igreja é o quê? Que você se case virgem e tenha as relações sexuais na constância do casamento. Então, se você está na igreja e acha que é assim, ou mesmo que você não esteja na igreja, a pessoa disse para você que estava seguindo aquilo, porque entendi que era para o bem dela e que a igreja assim determina, digamos que nem seja, assim, nem é assíduo, você nem é assíduo, mas a pessoa diz isso para você, e você entende, bom, então tá bom, ele está cumprindo aquilo que a igreja determina. Só que aí passam 6 meses, um tempo e não tem casamento, e tem que ter a relação sexual, ela é fundamental no casamento, porque senão não nasce ninguém. Então, ela vai no tribunal eclesiástico, tribunal da igreja, e aí ela pode, então, entrar com um processo, que é um tribunal, para dizer que não houve casamento, não anula, não. E quando anula, o que aconteceu antes está valendo. Não é anular. Quer dizer que não houve, simplesmente não aconteceu isso. Não houve casamento. Outro motivo, o rapaz é estéril, aquele que não pode ter filhos. Ele sabe e não conta nada. Ah, porque se eu contar, ela vai se separar de mim, vai me deixar e tudo mais. E ele não conta e nada de nascer neném. Aí faz aqueles testes todos, tem um monte de coisa que a mulher faz e o homem também faz, quando acontece esse tipo de coisa. E nada de neném nascer. É que ele conta para ela. Eu sou estéril, pronto. Você pode dizer que não houve casamento. Por quê? Porque aquilo deveria ter sido dito antes. A moça poderia ter dito, bom, se você é estéril, eu não quero me casar com você porque eu quero ter filhos. Então, eu não posso esconder uma coisa desse porte. Então, vocês vai lá e diz que pessoa é estéril, então não houve casamento. Aí a igreja faz o processo e vai dizer que não houve casamento. Depois, uma outra coisa, por exemplo, quando a pessoa está grávida e casa obrigado. Não pode, você não pode fazer nada no casamento obrigado, tem que ser de livre e espontânea vontade. Então, a pessoa vai lá e diz, eu estava grávida, meu pai me obrigou, etc. E aí, pronto. Lá vai também para dizer que não houve casamento. Jailson, vê se tem mais alguns aí. O que diz o direito canônico? Ok, só um minutinho. Vou ler o que está escrito aqui. São 3 as espécies que podem tornar nulo o casamento, sendo elas a presença de impedimento, o defeito de consentimento e a falta de forma canônica. Aí ele fala aqui, vejamos as nulidades e impedimentos do casamento do Código Canônico. O primeiro deles é a idade. O homem antes dos 16 anos completos e a mulher antes dos 14 também completos não podem contrair matrimônio válido. A impotência. A impotência para copular antecedente e perpétua, absoluta ou relativa por parte do homem ou da mulher, dirime o matrimônio por sua própria natureza. Se o impedimento de impotência for duvidoso, por dúvida que de direito, quer de fato, não se deve impedir o matrimônio, nem, permanecendo a dúvida, declará-lo nulo. A esterilidade não proíbe nem dirime o matrimônio, salvo uma prescrição do direito canônico 1098, que eu leio depois.
canônica tenta invalidamente contrair matrimônio quem está ligado pelo vínculo de matrimônio anterior, mesmo que este matrimônio não tenha sido consumado. Ainda que o matrimônio anterior tenha sido nulo ou dissolvido por qualquer causa, não é lícito contrair outro, antes que conste legitimamente e com certeza a nulidade ou dissolução do primeiro. Disparidade de culto. É inválido o matrimônio entre duas pessoas, das quais uma foi batizada na Igreja Católica ou nela recebida e não a abandonou por um ato formal e a outra não é batizada. Ordem sacra. Tentam invalidamente o matrimônio os que receberam ordens sagradas. Votos religiosos. Tentam invalidamente o matrimônio os que estão ligados por voto público perpétuo de castidade no instituto religioso. Por rapto. Entre um homem e uma mulher arrebatada violentamente ou retida com o intuito de casamento, não pode existir matrimônio, a não ser que, depois da mulher separada do raptor e colocada num lugar seguro e livre, escolha espontaneamente o matrimônio. Conjugicídio. Quem, com o intuito de contrair matrimônio com determinada pessoa, tiver causado a morte do cônjuge dessa, ou do próprio cônjuge, tenta invalidamente esse matrimônio. Tenta invalidamente o matrimônio entre si também aqueles que, por mútua cooperação física ou moral, causam a morte do cônjuge. Por último, consanguinidade. Uma linha reta de consanguinidade é nulo o matrimônio entre todos os ascendentes e descendentes, tanto legítimo como natural. Na linha colateral, é nulo o matrimônio até o 4º grau, inclusive. É isso aí, gente. Tem um monte de coisa. Alguma dúvida em relação aos motivos de nulidade? E esse silêncio no grupo, gente? Vamos lá. Vocês estão aí? Vocês conhecem algum caso de pessoas que casaram anteriormente na Igreja Católica e em seguida casaram novamente na igreja? Eles casaram, Lazinho, na igreja mesmo? Boa pergunta, Giovana. Pode sim casar na igreja 2 vezes, desde que a primeira tenha sido, como falou o próprio direito canônico agora há pouco, desde que tenha sido legitimado que não houve o matrimônio de fato. Existe um processo que é realizado no Vaticano para fazer com que o primeiro casamento seja, vamos dizer assim, ele não tenha acontecido, ele é inválido. Então, nesse momento, você pode, de fato, ter o casamento que era para ser o segundo, que na verdade vai ser o primeiro, já que o primeiro foi inválido. Mais alguma dúvida, gente, sobre esses pontos que eu coloquei com vocês? Fala aí, Giovana. Tem mais alguma? Show de bola. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Entendi, Lazinho, entendi. Então, assim, tem muita gente, o que acontece bastante é de pessoas que casam exclusivamente no civil, né, e não casam no religioso. Então, nesse caso, é diferente. Né? Agora, quando você casa, de fato, na igreja, eu, por exemplo, quando eu casei, o meu casamento da igreja, ele tem o casamento em si na igreja, mas ele também tem um aspecto civil também. Eu casei religiosamente na igreja católica, mas ele tem efeito civil, tanto é que foi lavrada a minha
escritura de casamento, certidão de casamento, escritura é de imóvel. Minha certidão de nascimento, certidão de casamento, do dia que eu fiz o casamento na Igreja Católica. Pois é, já caí aqui, ainda bem que você estava vendo. Se cair de novo, você passa o quiz. Tá bom, fica tranquilo. Tá difícil o negócio hoje aqui. Eu vou entrar pelo telefone se começar a chatear muito. Então, não ouvi nada, mas eu já vi que vocês já viram tudo que ele falou. Não, então eu estava conversando com ele sobre eu estava explicando para ele sobre as possibilidades, né? Por rapto, disparidade de culto, ordem sacra, por voto religioso, consanguinidade, E tem um monte de coisas aí, né? conjugicídio. Esse do conjugicídio eu achei até interessante que esses dias para trás eu estava vendo nesse jornal aí que se você liga a televisão, ele começa a escorrer sangue, de tão ruim que é, né? Ok, tá desculpado. João Guilherme pediu desculpa, tá desculpado. Tranquilo. Então, assim, eu estava vendo um caso exatamente desse conjugicídio aí, que eu não sabia que tinha esse termo, em que o amante se juntou com a mulher que era casada para matar o marido dela para que eles ficassem juntos, né? Aí, isso é conjugicídio, eu não sabia que tinha esse nome. Para mim era falta de vergonha. Que tinha esse nome. Para mim era falta de vergonha mesmo, né? Mas... tem nome, tá vendo? Eu também não sabia que tinha esse nome, não. Tá bom? Então é isso, a questão do rapto também, né? Se uma mulher for raptada com o intuito de você querer ela como se fosse para casar com ela, só é válido o casamento com essa pessoa se depois ela for retirada do cativeiro, colocada em um lugar seguro e livre, e ela de espontânea vontade decidir casar. Pois é, porque é o consentimento, né? Não pode... você tem que consentir. E aí fala também da bigamia, que não pode ter outro, que só pode casar uma vez. Nesse que eu não sei se é bigamia, peraí, poligamia, bigamia. Tem um monte, é porque eu pulei fui até uma parte. Tem a afinidade, a honestidade pública, parentesco. Tem um monte de coisa, né? Tem um monte de coisa. Erro na pessoa, esterilidade. Erro na pessoa, eu acho que é um dos dois de você, aquele que eu falei do homossexual ou do estéreo, um desses dois é erro na pessoa. Que você não sabe, você não sabia, então um desses dois é que é o erro da pessoa. Tem o dolo, né, que é quem contrai matrimônio enganado por dolo perpetrado para obter o consentimento matrimonial. Então, esse daí é um dos dois também. Respeito de alguma qualidade da outra parte, e essa qualidade, por sua natureza, possa perpetuar gravemente o consórcio da vida conjugal, contrai invalidamente. São muitas. Então, assim, se vocês procurarem hoje aí na internet, fácil vocês conseguem identificar Código de direito canônico. Exatamente, os direitos canônicos. E dá para vocês tirarem todas as dúvidas que vocês tiverem. Caso vocês tenham alguma outra dúvida, por aqui mesmo vocês podem colocar aí no chat, que mesmo se eu não responder agora, eu respondo logo em seguida, tá bom? Vamos continuando aqui. Então, olha só, diz aqui o catecismo, num matrimônio perfeito, deve haver consentimento interior, quer dizer, a pessoa vai de livre e espontânea vontade, contrato exterior manifestado por palavras e compromisso, que é a escritura, como disse que é a assinatura da certidão, né, de casamento, é o que está ali exteriorizado junto com o casamento propriamente dito, e a união carnal dos cônjuges, pelo qual fica consumado o matrimônio. Tem que ter união carnal, não pode não ter. Muito bem. Então, e o consentimento mútuo, expresso em palavras. Por isso que, quando você está lá no altar, você diz, fulano, você aceita fulana por sua legítima esposa? Sim, e ele também aceita, e ela também aceita. E todo mundo escuta. Por quê? Porque tem que ser expresso em palavras, tem que ser uma coisa que todo mundo escute, que todo mundo saiba, que todo mundo veja. Não é nada escondido. Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Eu estava agora lembrando, Lu,
de um caso, eu tava vendo, acho que foi ontem, né, que eu não sou de muito de ver esses vídeos na internet, não, mas tem um caso de uma moça que estava casando, né, e lá na hora que ela estava fazendo os votos dela, né, falou assim, não, eu prometo te amar, te respeitar, e ser fiel. Ela me parou assim, ser fiel, começou a rir e falou, e que Deus me ajude. E o padre casou? Então, eu fiquei querendo ver o final disso, porque eu falei, gente... Porque não pode ter esse tipo de coisa. Não pode, de cara, eu fiquei naquela, meu Deus, eu precisava saber a continuidade desse vídeo para saber se você conseguiu. Porque não pode ter. Ai, ai. Então, aqui a gente vê muita coisa que eu sempre falo para vocês aqui dos santos padres, quer dizer, Agostinho, são vários, eu estou dando Agostinho que é mais conhecido. Mas os santos padres dizem assim, o casamento não consiste no comércio carnal, mas no consentimento. Inclusive, eles dizem que é lógico que tem que ter a questão física, é óbvio, né? Até porque tem que ter os filhos. Mas isso não pode ser o principal. Por quê? Porque pode acontecer, digamos assim, uma pessoa ficar doente. O amor tem que ser o principal, na verdade. Porque se imagina só se alguém ali fica paralítico e às vezes não consegue mais nem ter ereção. Não pode acontecer. E é melhor cortar isso, né? Porque pode ser que eu magoe as pessoas, né, Jailson? Vamos cortar. Dá para você editar? Mas pode acontecer. O que eu quero dizer é que pode acontecer alguma coisa e a pessoa não ter mais relações sexuais. E se você casar só por causa disso também, você abandona a pessoa. Agora é melhor editar. Eu quis dar um exemplo. Jailson está mudo, Jailson. Não, tá bom, fica tranquilo. Edita para a gente não... Às vezes a gente fala assim, aqui uma pessoa está ouvindo e fica magoada. Mas isso pode acontecer de fato. Mas assim, eu entendo, Lu, que nós todos estamos sujeitos a isso, né? Então, assim, independente de você ficar magoado, que eu acho que não é o caso, mas a gente pode, de fato, fazer edição, a gente tem que levar em consideração o que você falou. O principal é o amor. O principal é o amor. Se você casou com a outra pessoa, com o seu cônjuge, ou pensando em, por exemplo, ela é muito bonita, ela é linda, maravilhosa. Gente, é carne. Nós vamos todos ficar velho, murchinho, enrugado, parecendo maracujá de gaveta. Isso é certo. É verdade. Então é aí onde você vai medir, de fato, se você casou por amor ou não. Exatamente. E pode acontecer, por exemplo, um acidente qualquer, desfigurar a pessoa. Sim. Se você for pela beleza, né? Não é um problema. A gente está ali, fiel na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Então, exatamente. Em mente, né? Até que a morte separe, é bem assim a regra. Até que a morte separe. Então, assim, é uma coisa que é muito... Por isso que é um sacramento que, assim, não é brincadeira. Você tem que ter muita certeza na hora de você tomar essa decisão. Só para vocês terem uma ideia, eu me casei com 22 anos, né? Casei bem novo. Bem novinho. Pois é, minha esposa tinha 18. E, assim, foi uma decisão que até hoje eu não me arrependo. Tem quantos anos de casado, gente? Vou fazer 17 ou 18 anos agora. Eu nem sei direitinho, mas é 17 ou 18. Agora em janeiro do próximo ano. É muito tempo. Então, mas é isso, é para o resto da vida, é uma coisa séria mesmo. Principalmente porque tudo passa. A única coisa que não passa é o amor. Esse não passa. E quando às vezes a gente se engraça por alguém no meio do caminho, aquilo depois também passa. O que eu quero dizer é, você troca alguém, não, me encantei lá, não sei com quem. Aí larga a família inteira por causa desse alguém. E esse alguém passa também. Aí aquilo que você tinha de estruturado, de sólido, de família, você larga por qualquer coisa. E aí você desestrutura tudo, pode ter certeza disso aqui, é uma filha de pai separado falando, é um horror. Desestrutura tudo, vira tudo uma coisa horrorosa, e depois os filhos de pais separados, eles têm grande dificuldade em acreditar no casamento, eles são medrosos nesse sentido, porque já viu um casamento dos pais não dando certo, a gente fica com medo também de se casar e de dar errado.
E a gente tem uma abertura que diz assim para a gente, bom, se não der certo, separa. E não é para ser assim. Por quê? Porque a gente viu em casa. A gente tende a repetir isso, geralmente repete. A instituição por Deus, já falei isso para vocês, né? Foi exatamente o que eu li, que Deus criou o homem e a mulher, crescer e multiplicar-vos, não é bom que o homem esteja só. E Adão, então, Deus manda dormir Adão, e tira da costela dele a mulher, e ele exclama, é o osso dos meus ossos, e ele vai se unir à esposa e ser uma só carne. Se é uma só carne, é indissolúvel, você não pode separar, porque é uma só carne. Né? Não há nenhuma lei que obrigue a pessoa a casar-se, temos que também ter isso em mente. Mas, uma vez que a gente se case, nós, dentro da igreja, devemos respeitar tudo que a igreja diz sobre isso, sobre o casamento. O que diz aqui, olha? Ele diz assim, por que nós devemos nos casar? Muitas coisas, não é só a questão, o amor é o primeiro, mas assim, é a união dos sexos diferentes, apetecida pelo próprio instinto da natureza, baseada na esperança de mútuo auxílio, para que uma parte, amparada pela outra, possa mais facilmente sofrer os incômodos da vida e suportar a debilidade da velhice. Então, nós, quando nos casamos, e a gente mantém aquilo e vai até o final juntos, nós temos uma cumplicidade, um parceiro, um amigo, né, que está ali com a gente, como a gente prometeu, na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, até que a morte nos separe. E aí, todas as dificuldades da vida, e que não são poucas, elas são compartilhadas. É mais fácil a gente ter com quem a gente compartilhar as nossas coisas do que a gente estar sozinho. Por isso que a família é uma coisa importante. Por isso que ter uma família unida também é uma coisa importante. Porque a gente sabe que ali naquele lugar, aquelas 2 pessoas, 3 pessoas, 4 pessoas, sejam quantos irmãos forem, é o que eu posso contar com as pessoas. É o lugar onde eu tenho um problema e eu sei que ali eu posso contar com elas. Não tem nada que substitua uma família bem constituída. Deus primeiro, Nossa Senhora, os anjos, etc. E aqui embaixo é a família. Não tem nada parecido com família quando ela é bem estruturada. É a melhor coisa que a gente pode ter. Que diz aqui, ó. Eu falei para vocês do homossexualismo. Olha aqui. O fim dos filhos, a descendência, é crime gravíssimo quando pessoas casadas impedem a concepção. Como é que você impede a concepção? Tomando pílula, DIU, etc. Ou provocam aborto por meio de medicamentos. Tal proceder equivale a uma ímpia conspiração de homicidas. Porque o aborto é a mãe matar o próprio filho. Então, é um homicídio. E quando você impede a concepção, você dentro do casamento e hoje fora, porque hoje a pessoa faz sexo sem ter casamento, sem nada, está impedindo a concepção, porque quer fazer com quem bem entender, então vai tomando todas essas pílulas e etc, e camisinha, etc, usa tudo isso para impedir a concepção. Quando, na verdade, mas é porque eu sou livre, sim, mas isso, sinceramente, não vai levar a nenhum lugar nenhum. O que leva as pessoas e que nos faz felizes mesmo é a família. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa, impede a concepção ou provoca o aborto, é aquilo que eu disse para vocês. O homossexualismo, o problema do homossexualismo é que ele impede a concepção. Ele tem o mesmo papel de camisinha, de etc., que impede a concepção. E também a igreja se coloca no seguinte sentido. Quando você vai... Eu não tenho filhos de jeito nenhum, aí você começa a buscar inseminação artificial, esse tipo de coisa. Também a igreja não é favorável. Por quê? Porque
Se aquele casal não tem nenhum problema ali, não tem nenhuma esterilidade, não tem nada, e os filhos não estão nascendo, porque tem algum motivo qualquer, você pode adotar, mas você forçar através dessas, como é que se diz, inseminação, etc., é como se você não aceitasse o desígnio divino. Eu não tenho filhos e não estou aceitando, então eu vou fazer uma provocação. Provocar que eles nasçam, né? Provocação assim, tentar que eles nasçam. Mas aí as coisas estão ficando piores ainda, porque agora as pessoas, além disso, elas estão querendo agora escolher que sexo vai ser, que cor de olho vai ter, e coisas dessa natureza. E aí você começa a manipular que tipo de filho eu vou ter. Não é nem mais uma coisa assim, eu vou fazer a inseminação e aí eu aguardo. Não, agora eu manipulo, quero assim, quero assado. E fica uma coisa muito complexa, ficar mexendo desse jeito nos desígnios de Deus mesmo. Mexendo com isso, agora eu vou querer assim, vou querer assado, muito confuso. Muito bem. O que podemos ver mais? Matrimônio é sacramento. Você pode, uma vez que você fica viúvo, casar de novo. Porque tem sacramentos que a gente não pode fazer de novo. O batismo, a crisma e a ordem. E tem outros que você pode repetir. Geralmente, o matrimônio você não faz um monte de vezes, como, por exemplo, a Eucaristia, que você pode tomar todo dia, que você pode ir à missa todo dia. A confissão, que você até pode se confessar todo dia também, se quiser. O matrimônio você pode casar de novo, mas precisa que ou você fique viúvo, ou que você tenha ido no tribunal eclesial e eles tenham dito para você, olha, não houve seu casamento, então você pode casar com outra pessoa. Existe, quando vocês ouvem, muitas vezes vocês ouvem os padres falando em textos que eles estão lendo dos evangelhos, das cartas de Paulo, em que diz que Cristo é o esposo e que a igreja é a noiva. Não sei se vocês já ouviram isso. Mas a união de Cristo com a igreja, a gente diz que é uma união esponsal, quer dizer, uma união de casamento. Então, o matrimônio, ela tem essa característica de ser comparada a essa união de Cristo com a igreja. É a imagem das núpcias do Cordeiro, às vezes vocês ouvem textos que falam, são as núpcias do Cordeiro, ou as núpcias com a igreja. Então, mais um motivo para que a gente tenha bastante seriedade em relação ao casamento. Existe uma passagem que São Paulo fala que os homens devem amar as suas mulheres e que as mulheres devem ser, deixa eu ver se eu acho aqui, submissas aos homens. Uma palavra que normalmente chama atenção, né? Por causa de dizer submissa. Mas veja bem, se eu digo para alguém me amar, se alguém me ama, tipo, por exemplo, se os meus pais me amam, eu também me submeto ao que eles dizem. Há uma submissão em que eu obedeço, né? É uma submissão. Mas eu tenho certeza que meus pais estão falando aquilo para o meu bem. Eu não tenho a menor dúvida disso, no geral, né? Geralmente não tenho, mesmo quando eu desobedeço. Eu sei que eles estão falando para o meu bem, mas eu quero fazer o negócio. Então eu vou e desobedeço. Não tenho a menor dúvida do que aquilo que eles dizem é para o meu bem. E quando eu obedeço, eu me submeto. É uma submissão. Mas como eu tenho certeza do amor, eu não consigo ver por esse ângulo de submissão. Mas Então, quando ali na Bíblia fala que a mulher deve se submeter, o sentimento é o mesmo. Eu sei que o meu marido me ama. Então, o que ele me diz quando ele me pede qualquer coisa, mesmo que às vezes eu seja, ai, meu Deus, mas eu amo, às vezes não estou com muita vontade de fazer aquilo, digamos que naquele momento não esteja com muita vontade, estou cansada, ele fala, faz um café lá para mim, vou ter que me levantar daqui. Mas acontece o seguinte,
É uma coisa tão banal me levantar e fazer um café, comparando com o amor que ele me tem, que mesmo que eu esteja cansado, eu levanto e vou fazer. Fora outras coisas. Se eu tenho certeza que alguém me ama, nada disso vira uma coisa complexa, complicada de fazer. Principalmente se eu também amo a pessoa. Então, às vezes eu estou cansado, eu gostaria de estar fazendo outra coisa, mas se a pessoa me chama, eu vou. Eu deixo o que eu estou fazendo e vou lá ver o que ele quer, vou lá fazer o café, vou lá fazer, que seja qualquer coisa. Porque agora não me vem nada na cabeça, só um café. Mas, assim, então, a palavra subir. Uma coisa que eu acho interessante, Lu, nessa passagem aí, de Efésios, se eu não me engano, né? Uhum. Ele fala também, logo em seguida, ele fala sobre as mulheres serem submissas, mas acho que, se eu não me engano, acho que é no 25, que ele fala que maridos, amai as vossas mulheres como Pois é, ele Cristo amou a falou. igreja e se entregou por ela. Vocês tentam imaginar também o quanto, nesse caso, imaginem os homens terem que amar as mulheres, assim como Jesus amou a igreja. Olhem só o tamanho da responsabilidade que os maridos Exatamente, pois é. têm. Por isso que a palavra não fica pesada. Exato. Não fica, porque se você sabe que aquela pessoa te chama nessa proporção, não é uma submissão, é simplesmente, até, apesar da palavra ser essa, é uma maneira de você retribuir esse amor que ele te tem. Não existe submissão quando a gente ama as pessoas. Coloquem isso na cabeça. Isso não existe na nossa cabeça. Nem passa pela nossa cabeça, para falar a verdade. É verdade. Você sente, você sabe às vezes que está aqui. Você faz por amor, né, Lu? Faz, mesmo que aquilo na hora, como eu disse, mesmo que eu não esteja com muita vontade de fazer aquele negócio ali. Mas eu amo a pessoa. Eu vou, às vezes tem coisas que a gente não gosta de fazer. A gente casa com pessoas diferentes. Às vezes um gosta de um negócio, o outro não gosta daquele negócio. Um exemplo bem claro é o seguinte: às vezes o marido está com vontade de, sei lá, fazer alguma coisa, a mulher não tem a mesma vontade, porque um é homem, outro é mulher, cada um tem o seu gosto, né? Mas a mulher, para ser submissa e também acompanhar por amor ao seu marido, ela o acompanha. E vice-versa. E a mesma coisa tem que acontecer com o marido. Vai ter um momento que ele vai ter que baixar a sua cabecinha e dizer o seguinte: olha, por amor à minha esposa, eu sigo com ela. É isso. É isso. Mas na hora que a gente faz isso, eu já fui casado, já eu sou casado, a gente não sente essa questão de submissão. Isso não passa. Não, de jeito nenhum. Nem vem essa palavra na cabeça. Nem vem isso. Nem vem também como filho. A gente não pensa isso. Estou sendo submisso à minha mãe. Não, é a mesma coisa. Não vem. É porque a gente gosta da pessoa. E principalmente o filho, porque quando a gente é adulto, a gente tem umas escolhas muito já, assim, vou dizer, bem claras na nossa cabeça. Já sei exatamente o que eu não gosto, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas quando a gente é assim, da idade de vocês, mais novo, ainda não está claro a escolha. Às vezes eu vou porque alguém me chamou, porque o coleguinha falou, mas de repente chego lá e nem gosto do negócio. Mas eu fui porque todo mundo foi, eu fui no grupo. Então, a gente não vai, fique em casa. Mãe e pai sabem o que estão dizendo, é a proteção. Os mais velhos têm a experiência, têm a facilidade de ver que a gente está entrando numa roubada sem a gente mesmo perceber. A gente, né? A gente, filho, né? Muito bem. Olha que interessante aqui. O dever de reconciliação. É outro problema. Reconciliação é aquilo que eu falei para vocês, que a gente deve voltar atrás e perdoar e não deixar que qualquer coisa acabe com o casamento. E muitas vezes, para você fazer isso, você tem que voltar lá no momento em que você conheceu a pessoa. Mas olha o que diz aqui o catecismo. Por que o marido fiel, aqui no caso quem é infiel é a mulher, que ele está citando aqui, então o marido é que é fiel. Por que o marido fiel não há de receber outra vez a sua esposa se a igreja recebe novamente? Ou por que não perdoará a mulher ao marido adúltero, mas penitente, a quem Cristo também já perdoou? Então,
Quando há um adultério, mas a pessoa se arrepende, aqui, dos dois lados, ele botou a mulher e o marido. Nós devemos perdoar, porque se ela vai lá no padre, se confessa, arrependida, não vai fazer aquilo mais nunca mais, a mulher, aqui no caso ele está falando mulher. Houve o perdão de Deus a essa mulher, então cabe, se Deus perdoa, a gente também perdoa. A gente tem que perdoar. E a mesma coisa acontece com o marido, se ele tiver cometido adultério, mas tiver ido ao padre, se confessado, e também a nós, né? A nós que somos os parceiros, se ele se arrepende, diz que nunca mais vai fazer, a gente deve perdoar. Não estou dizendo que é fácil, mas é o que a gente deve fazer. Por quê? Porque a igreja perdoa, Cristo perdoa, então a gente também deve perdoar, porque senão a gente acaba com o casamento ouvindo lá. E às vezes é bobagem, gente. Às vezes é porque a gente é dado a concupiscência, que é essa questão da gente. Pessoal, um minutinho, tá? Que eu acho que caiu a conexão da Luciana. Já voltamos. Enquanto a Luciana não tá aí, não volta, eu vou fazer com vocês aqui duas perguntinhas a respeito de sacramentos. Aí vocês vão entrar no site que eu falo que eu vou colocar aqui para vocês e vocês me respondem, tá bom? Todo mundo está me ouvindo bem? Show. Eu vou mostrar para vocês aqui uma guia do Chrome. Eu gostaria que vocês entrassem aí neste site que está aqui em cima. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Para ficar mais fácil de vocês pegarem. Vocês vão entrar nesse endereço aí que eu estou passando para vocês. E vocês vão colocar esse código que está aqui, que eu vou passar também no chat. Vocês... Então, pessoal, tá aí? Estão conseguindo? Um já respondeu, vamos lá. 3 responderam, 4, 5, 6, 7. E aí, pessoal? Vamos lá, continuem respondendo para mim. Já tem 7 respostas, 8 respostas. Oi, Lu, você está com o microfone desligado, tá?
Agora eu botei no roteador do telefone, porque eu já não estou aguentando. Tá. Fiz uma perguntinha para o pessoal aí. Ai, como é que estão indo aí? Você consegue visualizar aí sobre... Um sinal visível de uma graça visível, o que é o sacramento. Consigo. Então, eles estão respondendo, até agora 8 responderam para mim, né? Do total de 9 responderam agora. Faltam 3 pessoas responderem. Uhum. Ainda bem que tem o quiz, porque tá caindo toda hora. Você bem que achava que eu ia cair mesmo, botou o quiz, porque nunca aconteceu de cair tanto. Tá vendo? Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer, né? Ainda bem que ele tinha... Exatamente. Então, eu acho que como não vai ter ninguém mais para responder, tá certo? Mais ninguém respondeu, gente? Agora, no mesmo código, responda essa outra pergunta. Ok, mais alguém responde? Vamos lá, gente. São só 2 perguntinhas nessa primeira etapa. Vamos lá. 7 pessoas responderam. 8. Mais alguém? 9. Oi, pessoal. Agora quem caiu fui eu, tá vendo? Ó, que lindo. Agora eu tô aqui. Mas você já voltou, né? Voltei rapidinho. Ainda tem mais? Oi. Deixa eu Tem voltar mais aqui. perguntas? Deixa eu voltar para a apresentação aqui, gente. São só 2 perguntinhas. Já voltaram a ver a tela? Já estão vendo? De volta? Então, essa é a resposta dessa pergunta aí. Os sacramentos são divididos em 3 grupos: iniciação cristã, cura e serviço. 78% dos que responderam acertaram, tá? Vou ver se eu consigo voltar no anterior. A resposta correta é a 6, que 6 pessoas responderam aí, um sinal visível de graça e uma graça invisível, ok? Então, vocês estão de parabéns, estão acompanhando bem.
Exatamente, Giovana, parabéns, é isso mesmo. Depois de cada sacramento, a gente continua servindo. É isso aí. Lu, agora é com você. Terminei por aqui. Enfim, quero só mostrar uma coisa para vocês, porque nós falamos sobre adultério, etc. E os pecados da carne, na verdade, eles não são, como eu vou explicar para vocês? Eles não são do físico, eles vêm da nossa cabeça. A gente pensa alguma coisa de alguém, de interesse, de fazer sexo, de qualquer outra coisa, ou de outras coisas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Quem vai agora, deixa eu ver se eu consigo aqui, como é que eu faço para apresentar? Vamos ver se vocês vão me ver aqui. Vamos ver se eu acho aqui a tela. Compartilhar. E cadê minha tela? Eu não acho minha tela. Tem que achar a tela. Jair, como é que eu compartilho aqui? Você está apresentando a sua tela. Cadê minha tela? Não, peraí, não está aparecendo. Jair, você está vendo minha tela? Estou vendo a página da Bíblia Online. É isso mesmo, Romanos 1. Isso. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver aqui. Mas não era Romanos 1 que eu queria, não. Está errado. Aqui fala da questão dos homossexuais, mas não era isso que eu estava procurando, não. Que ele diz assim, mas não era essa, mas enfim, vamos ver esse daqui. Ele fala de Deus, das pessoas que não conhecem a Deus. Então, aqui. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram. Isso é carta aos Romanos. O seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Quer dizer, em vez de seguir a Deus, foram servir aos homens, aves, quadrúpedes e répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências, quer dizer, às suas tentações, e os entregou, quer dizer, deixou que eles fossem seguir a esses pecados. Dos seus corações, a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Quer dizer, aqui está falando da homossexualidade. E, semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade de uns para com os outros. Homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, Deus deixa que essas pessoas ajam, qualquer pessoa que não é só, a gente não está falando aqui só dos homossexuais, a gente está falando de todos, que não reconhecem a Deus. Esses que não reconhecem a Deus estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, infiéis nos contratos sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Era aqui que eu queria entrar. Vocês ainda estão vendo? Está vendo a tela ainda, Jailson? Estou. Então, aqui. Aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que os pecados da carne, eles não são... o corpo, ele é um lugar onde você atua, mas isso tudo está na sua cabeça.
Então, aqui, quem hão, que ele diz, justos, injustos, não hão de herdar os reinos de Deus. Então, quem são? Os devassos, os idólatras, quer dizer, os que fazem idolatria, os adúlteros, que se permanecerem, tudo isso é se não se arrepender, né? Os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, entra aqui as categorias que a gente falou, adúlteros, efeminados, sodomitas, mas isso tudo acontecerá exatamente, não herdam o reino dos céus, quer dizer, vão para o inferno, é isso que quer dizer isso, se não se arrependerem. Mas isso é para vocês terem em mente que não é a carne em si que é o que faz o pecado, é a nossa cabeça que pensa e age e não censura o próprio pensamento e age na direção dessas coisas todas, de fazer todo tipo de coisa. Na sexualidade, a gente não... Eu tinha uma vez um padre, para encerrar aqui a nossa apresentação, nosso encontro, tinha um padre que uma vez ele disse assim, na sexualidade, a gente não pode abrir portas, porque talvez a gente não as feche nunca mais. Por exemplo, o que ele quer dizer com isso? Às vezes a pessoa vai por curiosidade, e aí ela não fecha nunca mais. Existe uma coisa que se chama vício, e ela fica lá. A mesma coisa com os vícios de drogas. A gente nunca deve experimentar, porque pode ser que a gente não feche a porta nunca mais. Que a gente fique viciado lá no que seja, crack, cocaína, maconha, enfim. Tem coisas na vida que a gente não deve experimentar, não deve fazer nem por curiosidade, porque elas podem nos levar a situações terríveis. Não era o que ele dizia, tem portas que a gente não deve abrir. E tudo isso, que parece coisa da carne, na verdade é coisa da mente. Eu é que estou a fim de fazer isso, eu quero ver como é que é, e eu vou ver, e eu acho, geralmente a pessoa acha que não vai acontecer com ela, que ela não vai se viciar, e ela vai lá e se vicia. Seja nas questões sexuais, seja nessas questões de adicção de drogas, né? Então, a mesma coisa quando vocês se casarem e aparecer aquela coisa fora do comum na sua frente. E aí você começa, ai meu Deus, que dificuldade para me controlar, para não seguir. Pode ser um rapaz, uma moça, enfim, vocês são meninos e meninas. Eu disse, aquele que aparece na sua frente, você já está casado, e aparece um negócio assim. Mas, meu Deus do céu, o que é isso? Esquece isso, não abre a porta, que pode ser que você estoure o seu casamento todo, às vezes, por uma bobagem. E, às vezes, a pessoa é tão bonita, mas também depois nem é aquilo tudo, era só uma coisa de fachada. Então, lembrem-se disso, tem portas que a gente nunca deve abrir, nem por curiosidade. Jailson, encerrei. Vocês têm alguma dúvida? Vocês têm alguma dúvida? Sim ou não? Não tem dúvidas? Marina, Ana Luísa. Não, que bom, sem dúvidas. Agora eu vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês querem casar? Vocês, aí eu falo para todos, homens e mulheres, meninos e meninas, e tal, o que vocês acham? Pretendem ou não se casar? Giovana, sim. Só a Giovana. Ana Luísa. Só duas que querem casar. Lazinho, não. Eu ainda acredito no casamento, claro. Casamento, Vitor, sim. Lazinho não quer casar, não, Lazinho? Marina. Maria não sabe. Hum.
Mas se vocês não se casarem, é uma dificuldade muito grande formar uma família. Sem se casar, é muito difícil ter uma família. Fica cada um para um lado, uma situação meio complicada. Você acha que dá dor de cabeça casar, Lazinho? Aí você pretende ficar solteiro pro resto da vida? É assim? Você pretende ser solteiro pro resto da vida? Ai, ai. Opção de adotar? Não, eu sei que tem opção de adotar, mas vai adotar sem marido? Sem ninguém? Só você que vai cuidar? É sempre bom ter alguém para dividir as coisas. A gente precisa de alguém que nos ajude. Pois muito bem. Cadê o Jailson? Jailson? De vez em quando eu chamo pelo Jailson. Vamos encerrar, Jailson? Jailson sumiu. Será que o Jailson caiu? Acho que o Jailson caiu. Aí, ó, concluí. Cadê ele? Ele falou, está na hora de concluir e sumiu. Cadê você? Eu estou por aqui. Você caiu, Jailson? Não, foi eu que esqueci de ligar o microfone. Estou aqui falando igual um doido. Ah, e eu spamando você, eu falei, Jailson, cadê? E estou falando, e cadê Jailson? E eu estou aqui, gente. Estava desligado. Ai, meu Deus do céu. Então, pronto, vamos concluir. Vamos. Então, a gente fica para falar no próximo domingo sobre a ordem, né, Lu? Isso, ficou faltando, né? Aí a gente encerra os sacramentos, né? E a gente dá prosseguimento no nosso quiz. Hoje foram só 2 perguntinhas. A gente tem mais 2, 4, são mais 6 perguntas para fazer para vocês a respeito dos sacramentos, mas todas bem simples e tranquilas, igual essas que eu fiz com vocês agora. E o objetivo é só para saber mesmo se vocês estão acompanhando o que a gente está falando, se vocês estão dormindo, assistindo o jogo. Assistindo o jogo, eu acho que está todo mundo assistindo o jogo. Pode até assistir o jogo, não tem problema nenhum, não. Mas eram 20 e tantos, só tem 12, é porque foram assistir o jogo. Então, nesse momento eu estou fazendo a lista para mandar para a nossa... Amanhã o padre vai ter uma reunião com o bispo, o novo bispo, né? E ele quer saber como é que está os encontros online para saber como é que nós vamos realizar o sacramento no próximo ano. Mas o que a priori já foi passado para a gente é que nós teremos pelo menos 6 meses de encontros presenciais. Então, imagino eu que nós devamos concluir, iniciar fazer o nosso sacramento em junho do próximo ano. O padre André, da nossa paróquia, ele está levando ao conhecimento do bispo a forma como a gente está realizando os nossos encontros e a lista de presença de todos vocês, já pensando em reduzir também de 6 meses para 4 meses de encontro presencial e cair dentro do cronograma que a gente já tinha realizado, que era para abril do próximo ano. Então, assim, vocês fiquem atentos que nos próximos dias, nos próximos encontros, eu devo estar encaminhando para vocês no grupo as novidades em relação já aos sacramentos de vocês. Já comecem a pensar nos padrinhos de vocês, tá, gente? Não deixem para a última hora. É importante que vocês tenham isso em mente, já tenham as pessoas, de acordo com o que a gente já falou, quais são as obrigações dos padrinhos, para que vocês não tenham dificuldades próximo da data do sacramento. Ok? E é isso. Eu estou ansioso para ter vocês de forma presencial, para a gente fazer uma série de gincanas, brincar um pouquinho, se conhecer melhor de forma física, né, que a gente fica aqui, nós nos conhecemos de forma virtual, alguns de vocês eu já conheço pessoalmente, outros nem tanto, e é isso, eu queria agradecer, né, vamos encerrar o nosso encontro aqui, primeiro de tudo, agradecendo a Deus, né, por mais esse encontro, pela saúde da Luciana, nossa catequista maravilhosa, que está aí com a gente todos os domingos,
entre trancos e barrancos, com muita dificuldade, com todo o trabalho que ela tem para realizar, ela ainda tira um tempinho para nos servir. Isso é importante. Eu queria, neste encontro, rezar uma Ave Maria pela Luciana, para que ela continue tendo essa força e esse vigor para os nossos próximos encontros. Ok, gente? Então vamos rezar? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Gente, muito obrigado. Tenhamos todos aí um excelente final de domingo. Espero que vocês estejam gostando da forma como a gente está apresentando nossa catequese. Eu sei que não é de longe aquilo que nem eu e a Lu pensávamos para esse ano de 2020, né, Lu? Mas dentro das possibilidades é o melhor que a gente pode oferecer. E gostaria que vocês contribuíssem com ideias, né, para os nossos encontros. A gente ainda tem uma longa jornada pela frente. E é interessante que vocês interajam com a gente, trazendo novos recursos nesta forma virtual de trabalhar, para que a gente tenha encontros mais interativos, tá bom? Então, tchau. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Eu só aí, só um minuto. Boa noite, boa noite. Tchau. Tchau, 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 tchau.